Fala galera do Mengão, eu sou Alcidon Cunha, aqui do canal Flanáticos Notícia. Estamos aqui para falar daquela horrorosa apresentação do Flamengo ontem diante da equipe do Fortaleza. E desde já, eu gostaria que antes de começar a discussão aqui desse vídeo, você pudesse fazer a sua inscrição no nosso canal. Nós queremos muito ter você conosco. Então faça a sua inscrição, não esqueça de dar o joinha e não esqueça de acionar o sino, porque se você acionar esse sino aí, toda vez que tiver um novo vídeo desse canal, você será comunicado através das suas notificações. Galera, a partida de ontem do Flamengo contra o Fortaleza mostrou um time muito aquém daquilo que ele poderia ser. E a grande pergunta é, nós acabamos de demitir há pouco tempo um técnico que foi trazido para o Brasil, Domenic Torrent, porque julgamos, tanto torcedores como a comissão, como a diretoria do Flamengo entendeu que era um técnico que estava aquém, né, do elenco do Flamengo. Um técnico que ainda não era rodado, que não tinha a devida experiência para dirigir o vestiário do time do Flamengo. E o Domenic Torrent, apesar de ter, até num determinado momento, conseguido uma sequência de vitórias, pegou goleadas históricas e seu desempenho acabou culminando para a sua demissão. O Flamengo se apressou e logo depois da demissão do Domenic Torrent trouxe o Rogério Ceni como aquele que iria solucionar todos os problemas do Flamengo. Como o iluminado, a imprensa desenhou um Rogério Ceni como um cara que teria a possibilidade até de chegar na seleção brasileira. Eu não duvido disso, não duvido da capacidade técnica do treinador, do Rogério Ceni, mas entendo que a diretoria do Flamengo errou ao contratar o Rogério Ceni. Porque se nós partimos do princípio de que o Domenic Torrent não tinha experiência suficiente que lhe desse uma moral, uma capacidade para dirigir um time com tantos medalhões como o Flamengo, a grandeza do time do Flamengo era maior do que a do técnico. Como a diretoria do Flamengo caiu no erro de trazer o Rogério Ceni, que ainda é um frangote, não conquistou nada de expressivo no futebol brasileiro. Ganhar a Copa do Nordeste ou a Série B ou dirigir, fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro com o time do Fortaleza não é credencial para dizer que esse técnico está apto a assumir um time do tamanho do Flamengo, com todos os problemas que o Flamengo tem. Sobre o comando do senhor Rogério Ceni, o Flamengo tem um aproveitamento apenas de 53%, que é muito baixo. São 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento pífio, muito ruim. Sob o comando do Domenic Torrent, o Flamengo tinha 62%. Pasme, torcedor do Flamengo. O aproveitamento com o Domenic Torrent era melhor. Então o senhor Rogério Ceni veio, assumiu o Flamengo naquele mata-mata contra o São Paulo, que culminou na eliminação. Foram 2 derrotas para o tricolor paulista, vexames que a torcida do Flamengo passou. 2 derrotas, não fomos capazes de vencer. O Fernando Diniz deu uma chave, um checkmate, vamos dizer assim, taticamente em cima do Rogério Ceni. Foi uma aula que São Paulo deu em cima do Flamengo, do ponto de vista da organização tática do São Paulo em relação ao Flamengo. Domingo, nós vimos o senhor Mano Menezes, que disse que o Bruno Henrique estava com malandragem, mas que também nesse jogo de xadrez que é dirigir o time, ele deu um checkmate em cima do Rogério Ceni. Ou seja, o Bahia no domingo, apesar de ter perdido o jogo, foi merecedor sim, de pelo menos ter empatado aquele jogo. Tecnicamente, ou seja,
digamos assim, taticamente o Bahia se comportou melhor do que o Flamengo no domingo. O Flamengo, mesmo quando vence, não convence. Esta é a grande realidade. Não adianta a gente ficar aqui tentando fingir, tentando sonhar. Para a gente sonhar é preciso primeiro que a gente acredite. Sonha, mas tem que acreditar. Mas não dá para acreditar que esse time do Flamengo vai para algum lugar. Ontem era um time que precisava de um técnico na beira do campo. Ontem precisava-se de um técnico na beira do campo. O Flamengo não teve. Na minha opinião, o Flamengo não teria que ter tido a dificuldade que teve para furar uma defesa como a do Fortaleza. Então o Flamengo ontem foi dominado pelo Marcelo Chamusca, que taticamente Fortaleza ontem deu uma aula em cima do Rogério Ceni. Deu uma aula. Aquilo que o Fortaleza se propôs, aquilo que foi combinado nos treinamentos, que foi acertado durante os treinamentos, que foi combinado no vestiário, o Fortaleza cumpriu e cumpriu à risca. Não pense que o Fortaleza ontem tinha a pretensão de sair com a vitória quando pensou o jogo de ontem, não. Mas o Fortaleza tinha a pretensão de somar pelo menos um ponto. E isso ele fez. Agora, você tem um time da qualidade que é o elenco. Você pode até dizer, mas esse time do Flamengo estava desfalcado. Quem era o desfalque? Felipe Luiz, o Gabigol e o Diego Alves. Neneca substitui à altura o Diego Alves. Não deixa nada a desejar. O Pedro substitui o Gabigol. Na minha opinião, não à altura. Não à altura. O Pedro ainda é um frango que precisa pegar músculo, que precisa ser rodado para chegar aonde o Gabigol chegou. Gabigol é artilheiro do Campeonato Brasileiro 2 anos consecutivos. A gente não pode esquecer disso. Tá? E o René já entrou várias vezes ali na lateral e resolveu o problema. Agora, taticamente o Flamengo ontem foi horrível. Um time que não fez as triangulações que costumava fazer na era Jorge Jesus. Não conseguiu envolver o adversário. Um time lento, previsível. O Flamengo ontem foi previsível e o Marcelo Chamusca preveu tudo aquilo que aconteceu ontem que o Flamengo ia fazer e ele anulou as principais jogadas. Jogadores como Everton Ribeiro e Arrascaeta não jogaram nada ontem. Arão também, uma atuação muito abaixo das boas atuações que esse jogador vinha fazendo. Talvez até porque vem voltando e se reintegrando ao elenco. Mas você vê que o Bruno Henrique, que é um cara que tem feito a diferença, ontem praticamente também não jogou nada. Mas para que o Bruno Henrique possa jogar, é preciso que esse meio de campo jogue. Tenha uma boa atuação. O Pedro jogou muito abaixo do que a torcida do Flamengo espera. E olha, eu vou dizer para você, o Flamengo precisa ter vontade de ser campeão. Não pode um time que disputa, que tem pretensão de ser campeão brasileiro, bater um pênalti horroroso como bateu o pênalti o Pedro ontem. Totalmente displicente. Ô Pedro, tenha mais responsabilidade. Não pode bater um pênalti da forma que bateu. 2 toques num pênalti, isso é coisa das pegadinhas do Faustão. 2 toques num jogo decisivo. Encare o jogo com mais responsabilidade, seu Pedro. Encare o jogo com mais responsabilidade. E o Flamengo também precisa treinar cobrança de pênaltis. Ter um batedor certo. Esse time tem que ter um batedor certo. Agora, você olha para aquele time, quem é que você vai botar para bater pênalti? Tá todo mundo perdendo. O único cara que decide desse time do Flamengo é o Gabigol, que infelizmente não jogou ontem. E se tivesse jogado, talvez o Flamengo tivesse vencido a partida. Porque é um jogador que dá muita dinâmica, porque se movimenta muito ali naquelas linhas do meio de campo para o ataque.
É um atacante que circula, que volta, que vem buscar a bola, que cai pela direita, que cai pela esquerda, que se movimenta bastante, criando opções, né, para que o meio de campo possa colocar ele em condições de jogo. Pedro é um jogador muito parado. Muito parado. Decide quando a bola chega? Decide. É um matador. Nada. É mais eficiente que o Gabigol quando está com a bola no pé na cara do goleiro? É. Mas o Gabigol se apresenta mais. Por isso, a pergunta que eu deixo aqui para você, torcedor, é: a culpa ontem foi da comissão técnica que não fez esse time jogar? Ou a culpa foi dos jogadores que atuaram e que tiveram mais uma vez uma atuação abaixo daquilo que eles têm potencial para fazer? Então, de quem é a culpa? Os jogadores não jogaram nada porque o treinador não criou uma estratégia para fazer esses jogadores jogar. O Flamengo foi lento porque os jogadores estão preguiçosos, porque estão mal condicionados fisicamente, ou eles foram lentos porque dentro da forma que o jogo foi organizado pelo técnico, esse time ficou lento. Por que o Flamengo não apresentou uma alternativa fora daquela previsibilidade para poder furar aquela defesa do Fortaleza? Um time que não vence o Fortaleza, que não tem capacidade de vencer o Fortaleza, não pode ter pretensão de ser campeão brasileiro. Com todo o respeito que eu tenho ao Fortaleza, todo o respeito que eu tenho ao Fortaleza, mas até mesmo o Fortaleza respeitou o Flamengo ontem como favorito. Se trancou, ficou ali atrás, recuado, com suas linhas, jogando no contra-ataque. Se deu ao luxo de deixar jogadores que são titulares, como o Elton Paulista e o Oswaldo, no banco, para poder fazer uma retranca. E o senhor Rogério Ceni sabia que o Fortaleza ia jogar fechado, não conseguiu criar alternativas para vencer aquele bloqueio. E aí fica difícil, professor. Já falei aqui em outros vídeos, é difícil, a gente até quer sonhar com esse título, mas é muito difícil. Flamengo, por quê? Por dois motivos. Primeiro, que o Flamengo não dá liga, é um time que não consegue uma sequência de jogos convincentes. Em contrapartida, o nosso principal adversário, o São Paulo não vacila. Mesmo quando joga ruim, o São Paulo consegue vencer esse jogo. E quando perde, você vê que o São Paulo perde, mas perde com aquele sabor de vitória. Então o Flamengo precisa criar, novamente, resgatar aquela condição de time vencedor, porque senão a gente vai amargurar. E olha lá, se não botar as barbas de molho, pode ser que não sobre nem a Libertadores para o Flamengo no próximo ano. Então, torcedor do Flamengo, vamos cobrar esse time, tem que cobrar mesmo, tem que fazer protestar, porque é inadmissível. Já as redes sociais, já existe um coro aí, fora Ceni. Eu acho que não dá para trocar de treinador mais nessas 10 rodadas que ainda faltam. Não é hora para fazer isso. Mas independentemente do que acontecer, na minha opinião, o Flamengo tem que trocar o treinador. Mesmo que o Rogério Ceni ganhe o Campeonato Brasileiro, que eu não acredito, o Flamengo tem que trocar de treinador. Eram essas as notícias, era essa a discussão que eu queria fazer aqui, e eu queria pedir que você participe conosco através dos seus comentários aí, que eu vou responder todos os comentários de vocês. Valeu, torcedor do Flamengo. Valeu, Mengão. Mas eu não vou dizer valeu, Rogério Ceni, porque na minha opinião, o que faltou ontem foi um treinador para o Flamengo.